Fala, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então, pessoal, nossa videoaula de matemática hoje, ela vai se tratar aí da média, moda e mediana, que são conteúdos aí relativos à disciplina de matemática, que estão ligados aí à área de estatística, tá bom? Então, nós teremos aí uma revisão, visto que a gente já observou esses conceitos há um tempo atrás, e vamos aqui então. Presta atenção que aqui a gente vai começar a explanar esses conteúdos. Então, minha gente, olha, a média aritmética ela é a soma de vários valores dividido pelo total deles. Ou seja, o resultado dessa divisão equivale a um valor médio entre todos os valores. Beleza, então eu situei aqui um exemplo para que a gente possa tomar conhecimento disso de uma forma aplicável. Bom, então eu tenho aqui valores relativos às notas de um determinado aluno referentes a cada bimestre. Então, no primeiro bimestre ele ficou com a média 3,5, no segundo 7,5, terceiro 9, quarto 6. Bom, então o que seria a média aritmética dessas notas, né? Desses valores aí? A gente vai fazer soma, tá? Dos valores, então tá aqui, ó, todos os valores sendo somados. O resultado deu 26, dividido pelo total deles. Então, como eu tenho 4 valores, ó, então eu divido por 4. Se fossem 5 notas, então eu dividiria por 5. Se fossem 6, dividiria por 6 e assim por diante. Tá? Então, basicamente é isso. Você vai somar todos os valores que você tem, dividido pela quantidade de valores que você somou. Aqui, como foram 4, eu vou dividir por 4. Então, a soma deu 26, dividido por 4 dá 6,5. Esse 6,5, ele é o valor médio entre esses valores. Bom, pessoal, então já a moda, ela é o valor que aparece com mais frequência. Então, visto que você tiver uma quantidade de dados aqui, ou uma sequência, né? Então, como que a gente faria para encontrar a moda aí? Então, quando a gente parte para as outras áreas, além da matemática, quando a gente entende algo como moda, a gente observa uma tendência. Dando aqui um exemplo, quando chega no verão, muitas pessoas começam a observar ali qual vai ser a moda. A moda é relativa a tênis. Aí tá lá, muitas pessoas com um tipo de tênis. Então, uma pessoa começa a usar, outra usa também. E assim por diante. Então, você vai ter uma frequência em que você vai observar as pessoas utilizando aquele tênis. Então, assim, mas na área da matemática, o que você vai observar são sequências numéricas. Então, como essa daqui, qual seria o valor que mais se repete, né? Qual seria o valor que aparece com uma maior quantidade de vezes? O 6 aparece 1, 2, 3. Veja que o 3 ele aparece 2 vezes, mas o 6 aparece 6 vezes, tá? Então, nós temos aí que a moda é 6, tá? O valor que mais se repete. Bom, então é interessante também aqui eu falar de moda, nós temos 3 casos. Porque aqui você perceba que tanto o 3 quanto o 6 se repetiram, né? Então você tem 3 casos de moda. O caso amodal, em uma sequência, quando não há modas, não há uma frequência, não há um número em que ele apareça com mais frequência do que os outros. Bimodal, quando eu tenho duas frequências aí, dois números que aparecem com mais frequência, dois dados, né? Dois valores. E multimodal, tá? Quando você vai ter aí mais de duas modas, tá? Bom, galera, então agora eu vou falar da mediana. Então, mediana é o valor que separa a metade maior e a metade menor de uma população à amostra, uma distribuição de probabilidade. Em termos mais simples, mediana pode ser o valor do meio de um conjunto de dados. Ou então, vamos ficar com essa última definição aqui, o valor do meio de um conjunto de dados. Então, por exemplo,
aqui você perceba que você tem aqui centralizado o número 7. Tá? Então você tem aí o número 7 centralizado. À esquerda nós temos 3 números, à direita também temos 3. O número que está centralizado é o número 7, então a mediana vai ser o 7. Em termos mais simplificados, quando você tiver uma quantidade de dados em que essa quantidade for ímpar, ou seja, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Como nós temos 7 números e 7 é ímpar, então o número do meio, tá? Ele vai ser a mediana. E é interessante também eu deixar claro para vocês, pessoal, que a sequência numérica ela tem que estar em ordem. Pode ser ordem crescente ou decrescente. Aqui está em ordem crescente, ó. 2, 3, 7, 9, entendeu? Está em ordem crescente. Pode ser em ordem decrescente também. Não importa que esteja em ordem, tá? Para que você consiga achar essa mediana. Quando eu tiver uma quantidade par de números, tá? Quantidade aí de par, essa sequência ela gerar uma quantidade par de números, de valores, então eu pego os dois valores centrais e faço a média dele. Como é que faz a média? Soma os valores e divide pela quantidade de valores que você somou. Como eu somei 2, então a quantidade de valores é 2. Então eu vou somar e dividir por 2. Aqui eu somei os dois valores centrais, que no caso eram 5 e 6. 5 mais 6 é 11, dividido por 2, 5,5. Tá ok, pessoal? Então aqui, lembrando novamente que tem que estar em ordem ou crescente, ordem crescente ou decrescente, tá? Bom, pessoal, então essa foi nossa videoaula, revisando os conceitos sobre média, tá? Que a gente já viu, mas está revisando. Moda e mediana.